Olá, meus amigos de calçada, eu sou Bergson Lucas e esse é mais um episódio do nosso Histórias de Calçada dessa noite. E o episódio que eu vou trazer hoje, gente, ele é, na verdade, um mistério. Querendo ou não, ele chega a ser um mistério, embora tenha sido descoberto muitas coisas, que aconteceu em nada mais, nada menos do que Belém do Pará. Se você é uma pessoa que já curte essa pegada de sobrenatural, de ufologia, você vai saber muito bem que foi em Belém do Pará que aconteceu a Operação Prato, com Irangel Holanda. E pasmem que esse acontecimento ocorreu justamente na mesma época em que o Irangel Holanda estava na investigação da Operação Prato. Então ele torna esse episódio ainda mais ainda curioso, digamos assim, sobre esses dois fatos se cruzarem, tá? Então, antes de começar o vídeo, eu quero dizer para vocês que eu tô gravando aqui na área, então vai ter barulho de carro, de moto, vai ter criança chorando, cachorro latindo. Então isso vai acontecer e é isso, é o preço que se paga, porque eu gosto muito daqui, tá? Então, vamos ver agora esse caso misterioso de uma mulher loira, olhos claros. A altura, às vezes, ela é descrita como alta, às vezes como baixa, e que via-se luzes sobrevoando no lugar onde ela morava. Isso após a vinheta. Elizabeth Kimmelsberg, nascida no distrito administrativo de Michigan, na Suíça, no ano de 18 de nove de 47. Ela foi uma mulher que apareceu em Belém do Pará, segundo o ufólogo Parete. Eu vou colocar o nome dele aqui completo, tá? Segundo o ufólogo Parete, ela já tinha vindo para o Brasil em 1974, lembrei, em 1974. Só que a primeira vez que ela veio para o Brasil, ela veio para São Paulo. E depois ela se mudou para a Bahia. Se mudou, que eu digo assim, gente, é porque na verdade ela estava turistando, ela estava sendo turista e conhecendo o país. Até aí tudo bem. Só que aí ela vai para Belém do Pará. Especificamente para o bairro de Bragança. O município de Bragança, para quem não sabe, ele é um dos municípios mais importantes que compõe a região de integração do Salgado Paraense. O Salgado Paraense é uma região onde ela tem muito a questão de um incentivo de iniciativas e políticas de planejamento e desenvolvimento regional. A Elizabeth, ela tinha uma característica que não condizia muito com a do brasileiro. Para falar a verdade, ela tinha uma característica bem de europeu mesmo. Ela era uma mulher loira, de cabelos, às vezes descrito como castanhos, às vezes loiro, né, mesmo, igual eu falei. Uma mulher muito branca, extremamente branca, de olhos claros. A altura varia, porque você vai encontrar gente que diz que ela tinha 1,60, outra gente dizendo que ela era alta, né? Varia de pessoa para pessoa contando. E quando ela chega em Belém do Pará, nesse bairro de Bragança, ela começa a se interessar pela cidade. Ela começa a achar a cidade muito legal, o clima, muito curiosa. Então, ela vai conhecer o pescador João Laio. Na verdade, ele não era pescador, ele era comerciante, o João Laio. Quando a Elizabeth chega em Bragança, ela começa a falar sobre o amor que ela tem ao Brasil e toda a história que ela foi para a Bahia e tudo mais. E ela começa a pedir ajuda para pesquisar sobre umas ilhas que tinha em Belém, né? Se você não sabe, Belém do Pará tem ilhas. Eu não sabia, mas tem. Então, ela começa a pesquisar e nessas pesquisas ela vai encontrar a Ilha do Meio. A Ilha do Meio era como ela era conhecida nessa época, essa terra que ficava lá no mar.
Em meio à pesquisa por ilhas, ela acabou conhecendo a Ilha do Meio, de Belém do Pará. Assim, era como era chamada a ilha na época. Porém, hoje, ela não possui o nome no mapa. Ela se encontra entre a Baía de Eboraí e a Baía de Xum, perto da localidade Augusto Correia, no Pará. A ilha é um lugar de difícil acesso, é uma coisa que vocês precisam se ligar. A ilha é um lugar de difícil acesso, precisa passar por mato, são de 4 a 5 horas de barco para chegar lá. Ela precisava de alguém para transportar ela e para trazer ela de volta. Então ela conheceu essa ilha de difícil acesso e ela pensou, nossa, quero muito comprar essa ilha. Com quem que eu vou falar? Ela tinha um contato, que ela fez amizade lá, de um mercador. Ele vendia mercadorias, em especial peixe. O peixe ele não pescava, ele comprava o peixe e revendia. E o nome desse rapaz era João Lion. João Lion, na verdade, é o apelido. O nome dele real era João Ferreira dos Santos. Então ela falou com o João. O João, ele sempre transportava ela. Ela tinha pedido para o João, quando ele ia viajar para fazer mercado ali perto, ela pedia até mesmo para conhecer o local. Ia ela, a esposa do João, a filha e tudo mais. E quando ela conheceu essa ilha, ela perguntou, nossa, com quem que eu vou falar para comprar essa ilha? Essa parte de morador da ilha, para mim, ficou um pouco confuso, porque no documentário que eu assisti, um documentário muito bom, que eu vou falar no final do vídeo que canal é, para vocês assistirem lá, a filha do João, ela conta que a ilha tinha só uma dona. Porém, em outras pesquisas eu vi que lá tinha moradores que também tinham terra. Então eu fiquei meio confuso, mas o que vocês precisam saber é que após esse interesse, ela tentou comprar essas terras. Inicialmente ela tentou oferecer um valor e houve recusa. Por quê? Porque tinha muita gente ali que era pescador e sobrevivia daquela renda, do peixe e tudo mais. Só que depois ela ofereceu um valor maior ainda. É aquilo que a gente chama de proposta irrecusável. E o pessoal que estava lá, putz, vou comprar um barco melhor, vou conseguir encontrar uma casa melhor e mesmo assim eu vou conseguir ter minha renda e conseguir me sustentar. E após isso, ela conseguiu comprar a ilha. E o melhor de tudo, gente, que tem documento. O que torna essa história mais bacana é que tem documentos com o nome da Elizabeth em cartório, não só um, mas documentos sobre várias outras situações que vocês vão ver durante o vídeo. Então, após ela comprar a ilha e fazer todos os trâmites legais, ela pediu que os moradores, as pessoas que estavam na ilha, saíssem o quanto antes. E detalhe, não ia ter construção nem nada. A única coisa que teve foi a casinha dela lá. A casinha da Elizabeth. Mas mesmo assim, ela pediu pra galera vazar. Só que aí, após essa compra da ilha e ela ir morar nesse local, os cidadãos lá de Bragança começaram a notar que tinha alguns comportamentos dela que eram estranhos. Eu vou falar um mais básico, que eu acho que é mais uma questão da época, que era o que acontecia. Ela tinha uma mania de tomar banho nua. Hoje em dia é bem, eu acho que para a maioria das pessoas é bem comum, né? Conhecer alguém que queria tomar banho sem roupa, principalmente no interior. No documentário, eu também vi que, na verdade, ela só fazia isso durante um rio, que era só em um rio apenas. Só que muita gente conta que como se ela tomasse banho nu assim em qualquer local, mas não era nesse rio em específico. E ela tomava sempre banho nu acompanhada de amigos dela. Mas isso era um comportamento que achavam estranho. Porém, agora, outros estranhos que aconteceu é por causa que sempre vinham pessoas visitá-la. Ela sempre trazia, na verdade, essas pessoas para visitar a ilha dela. Em torno de 20 ou 4 pessoas que eram bem parecidos, ser da mesma raça que elas, todos bem lá, loiros, brancos, olho claro, aquela coisa bem nórdica e altos. E as pessoas muitas vezes não via como eles chegavam. Lembram que a ilha ela é bem de difícil acesso, que é 5 horas e tudo mais. Então as pessoas não sabiam como eles chegavam lá e como que eles iam embora. Eles só viam as pessoas quando eles já estavam lá, no local, entendeu? Às vezes eles eram transportados de barcos, outras vezes não.
Tem pessoas que narram que acreditavam que eles viam das luzes que estavam sobrevoando lá em cima, lá sobre o espaço da ilha, que para eles era como se fosse aviões. Eles tinham essa teoria, porém nada comprovado. Outro comportamento muito estranho também dela é porque ela não era vista comendo, era raro ver ela comendo. O único momento que uma moça disse que viu ela comendo foi quando ela pegou um peixe muito pequenininho e comeu, e era só aquilo. Ela não era vista comendo. Outro comportamento estranhíssimo, ela chegava a comprar de 200 a 400 quilos de peixe, gente, é muito peixe. 200 a 400 quilos de peixe. Aí vocês lembram que ela não comia, tá? E muitas vezes as pessoas não sabiam para onde ia aquele peixe. Porque quem ia para a ilha, por exemplo, tinha gente que ia para a ilha para ajudar ela na limpeza. As pessoas diziam que era muita louça, tinha muita louça, muito talher, que nem para 20 pessoas dava. Não tinha como nem 20 pessoas sujar aquilo. E mais mesmo assim não tinha vestígio da comida, do peixe, não tinha vestígio de nada. E era muito peixe, ninguém sabia para onde ia. E o mais curioso, que era as luzes brilhantes no céu. Isso era o que chamava mais a atenção. Como é que a galera vê essas luzes? Lá era uma comunidade de praia, era uma comunidade de pescador, era uma comunidade de gente que fez sua vida, sua economia através da praia, através de corpos de águas, de pescaria. Então era muito comum deles, a gente tá falando, gente, de 76, né? Nem televisão tinha aqui, eu acho, não sei. Mas enfim, não era todo mundo que tinha acesso à televisão, pelo menos, porque eu sou dos anos 90 e 2000. Televisão começou a se tornar mais acessível mais lá pra frente. Então era muito comum as pessoas sentarem em calçada, inclusive é por isso que meu canal se chama História de Calçada, e ficar conversando e observando. E as pessoas observavam muitas luzes. Geralmente era uma luz grande e outra pequena do lado. Então as pessoas associavam muito quem era ufólogo à nave-mãe, né, que vinha deixar e pousava lá. Com o passar do tempo, isso começou a virar meio que uma lenda urbana no local, sobre essas coisas que aconteciam. E não questionavam a ela. Só que com esse burburinho, foi tomando uma proporção muito maior. E a gente também está falando da época da ditadura militar. E os militares tinham medo de quê? Os comunistas invadirem o Brasil e acabou. O comunismo invadiu o Brasil, acabou. Os militares, para tudo por militar é comunismo. Então, através desse rebuliço, aconteceu o quê? Vamos investigar essa mulher. E quem era que estava fazendo a operação lá perto? Irangel Holanda, da Operação Prato. Você sabe que operação é essa? Eu acho que todo mundo conhece a Operação Prato, pelo menos quem gosta de ufologia. Eu até pensei em fazer coisa aqui no canal, só que é um tema que já está muito saturado, tem muita coisa boa. Então é uma coisa que eu acho até redunda de falar, mas se vocês quiserem, um dia eu trago só sobre isso, sobre a Operação Prato. Quando começou a surgir essas suspeitas que ela fosse uma espiã, uma infiltrada, e que lá ela estava recrutando guerrilheiros para criar uma revolta, foi quando a FAB solicitou ao Irangel Holanda que fosse lá dar uma investigada. Lembrando que essa investigação do Irangel não é uma investigação oficial. Ela foi mesmo só mais para averiguar o que era aquilo que estava acontecendo. E tudo bem, o Irangel foi lá na ilha, só que quando ele chegou lá não tinha ninguém, a ilha estava deserta. Aí ele entrou na casa, viu que lá só tinha uma cadeira e uma cama, nada mais além disso, e que não tinha nenhum vestígio de peixe. Não tinha peixe, é como se ali fosse abandonado, não andasse pessoas ali. E aí ele ficou tipo, como é que pode? Só que inicialmente ele não tinha associado as luzes do céu com as luzes que tinha lá na ilha de Colares, né? Na Praia dos Caranguejos da ilha de Colares, que foi onde aconteceu a Operação Prato. Para quem não sabe, só um resumo bem rápido aqui. A Operação Prato, ela foi uma operação que aconteceu em Belém do Pará, na ilha de Colares, que ela estava investigando aparições de luzes no céu que mandavam um raio, saía lá da luz, um raio que
machucava as pessoas, como se coletasse sangue, causava queimaduras. Isso causou um pânico muito grande nas pessoas, ao ponto de elas marcarem cantos para dormir juntas, diante do medo. E o Erangel Holanda, que era da aeronáutica, um oficial muito bem recrutado, foi convocado para essa missão. E, em parêntese a ela, estava acontecendo também esse caso. Era um pequeno caso, ninguém também não fazia esse alarde todo, só que era uma coisa que comentava, e também com medo daquilo ser uma revolta, aí foi averiguar, e foi de onde ele apurou essa situação que estava a ilha. Chamaram ela, convocaram ela para depor e falar sobre isso. Ela foi umas 2 vezes, foi liberta, não chegou nem a ser presa, foi só mesmo uma questão de apurar. Só que na 3ª vez que foram chamar ela para depor novamente, a gente tá falando da ditadura, tá, gente? Tinha gente que ia depor e sumia. A polícia sumia com as pessoas, jogava ela no mar. Só o que vocês vão conseguir encontrar, vai ter caso de gente que sumiu assim. E nessa 3ª vez ela foi novamente, porém ela pediu para ir ao banheiro. E quando ela foi ao banheiro, ela não voltou mais. Não voltou, demorou. E aí depois disso, os policiais vendo, nossa, será que ela passou mal? Entrou lá no banheiro, arrombaram a porta, né? E ela não estava mais lá. A mulher sumiu, escafedeu-se, sumiu. E procuraram essa mulher e não acharam. Ela nunca mais foi vista. Até que, lembra da moça que era a filha do João Lyon, que ela pegava o barco junto com ela? Ela era uma moça e ela ajudava muito com a Elizabeth na ilha, ao ponto dela até mesmo dormir lá algumas noites. E aí ela mandou uma carta para essa menina dizendo que ela podia ficar com a ilha. Não cheguei a ver, gente, como foi que ficou essa questão de divisão de terra, isso daí não. Mas enfim, ela mandou uma carta dizendo que ela não podia voltar para o Brasil, porque ela estava sem passaporte, e que ela não pretendia voltar mais para cá. Ou seja, ela é como se ela visse que o círculo fechou e ela foi embora. Então até então ela nunca mais foi vista. A última vez que viram ela foi em 85, quando o terremoto atingiu Los Angeles, nos Estados Unidos. A Interpol, que havia sido informada dos fatos da época, e acompanharam o caso, uma vez que a mulher desaparecida não era brasileira, teria encontrado vestígio dela junto à equipe que trabalhava juntos aos atingidos. No entanto, não conseguiram detê-la. Então, nesse terremoto, ela foi vista, se eu não me engano, tem até relatos que ela foi vista com roupa de enfermeira. Teve a roupa de enfermeira, mas não conseguiram realmente pegar ela, tá? E vamos às teorias do que eu acho, gente. Não sei se vocês sabem, mas na tipologia de extraterrestres tem a tipologia dos nórdicos. Por que eles são chamados dessa tipologia? É uma forma de associar a aparência deles com o que nós conhecemos aqui na Terra. Como é que são esses nórdicos? Você conhece Asta Sherran? Asta Sherran é uma figura muito conhecida aqui na internet, principalmente por causa daquele meme lá, Pisque Lentamente. Então, eles são pessoas com aquela aparência bem nórdica, geralmente são altos. O que fez eu ficar um pouco assim com o pezinho atrás da Elizabeth é por causa que ela foi narrada até como 1,60 m, né? E geralmente essa raça alienígena nórdica, eles são conhecidos por serem altos. Eles são altos, loiros, olho claro, geralmente o olho é puxado também, pele clara. Então eles têm essa aparência. Existem relatos de casos, como eu disse, do Asta Sherran, que eles são vistos dessa forma. Então, se for levar para ufologia, provavelmente poderia ser um alienígena dessa raça. Ou então, ela poderia não ser um alienígena, mas ela podia ser o quê? Um ser humano que tinha de alguma forma contatos com essas pessoas. Contatos, poderiam contatar ela, ou então ela está ajudando eles em alguma missão.
Ou então, de uma forma mais militar, uma teoria que eu teria também é que ela era apenas uma infiltrada, que ela era uma pessoa que era uma espiã e que de alguma forma ali ela conseguia informações importantes para quem ela estava trabalhando. Uma coisa que eu não disse no vídeo é que ela tinha um aparelho que a galera que morava lá dizia que parecia um rádio. Eles diziam, parecia um rádio, saía vozes e tudo, só que do nada ele fazia um bip. Aí fazia um bip. Ele às vezes ficava nisso. E aí você sabe o que é um código Morse, né? Ele é através de bips, tá? Bom, gente, para o vídeo de hoje eu quero agradecer o blog Virtualidades, que tem uma matéria muito bacana lá. Se você se interessou pelo assunto, vai lá conferir, vai lá assistir. Ao canal também Nathan de Moura, Belém de Arrepiar, é um ótimo canal, tem vídeos maravilhosos para quem gosta de sobrenatural, lá tem muitas coisas, geralmente voltado para Belém. Eles ajudaram bastante nessa pesquisa. Quero pedir também para você curtir, comentar, ativar o sininho e, se possível, hypar aí o vídeo para a gente poder continuar gravando coisas bem bacanas para vocês. É isso e até a próxima.